E a gente vai chamar a Valéria para continuar a pregação, mas a partir daquilo que você falou, o ministério preparou um versinho. Acho que você conhece. Cristo, quero ser instrumento. Onde a ofensa que dói, que eu leve o amor. Cristo, quero ser instrumento. Lembra, irmão? De tua paz e do Vem, Valéria, vem, Valéria. Infinito amor. A Valéria Fávero, aqui de Campinas, coordenadora da Escola de Capacitação Frederico Ozanam. Seja bem-vinda, minha irmã. Que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, que eu leve o amor. Vai falar sobre a formação vicentina. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, onde houver a discórdia, canta aí, Valéria. Que eu leve a união e tua paz. E tua paz. Mais um trechinho, Júlio. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Sem ter voz e nem vez. Eu quero bem no seu coração semear alegria, semear alegria, para florir gratidão, para florir gratidão. Onde canta, Vicentinos, a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Discórdia, onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, e tua linda canção. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ministério Excelsis. Valéria, seja bem-vinda aqui representando a Arquidiocese de Campinas, nosso querido Dom João Inácio. Passo a palavra para você, querido. Obrigada. Seja bem-vinda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a continuidade da formação vicentina para servir melhor, né? Começando, vou explicar para vocês o que é ECAFO, é a Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam. O papel da ECAFO é estar cuidando da formação de todos os vicentinos, para estar exercendo com nobreza a missão de evangelizar e de estar promovendo os pobres, né? De estar preservando o carisma de São Vicente de Paulo e fazendo realizar o sonho do nosso fundador principal, que é transformar o mundo em uma rede de caridade. Nós temos um lema, que é formar-se bem para servir melhor. E a nossa missão é estabelecer estratégias de formação para que possa estar chegando a todos os vicentinos e para que a gente possa estar levando o amor ao próximo e buscando a nossa santificação. Nós temos alguns objetivos, entre eles é estar pregando a espiritualidade vicentina, né? Está cuidando de fornecer cursos, palestras para toda a sociedade, proporcionando o treinamento das lideranças. E nós temos um desafio. O nosso desafio é manter um grupo de formadores em cada região, em cada conselho central, que nós chamamos, né? Uma formação permanente, para que possa estar atualizando, formando as pessoas, para que elas possam estar servindo melhor os nossos mestres e senhores, tá? Com a finalidade de resgatar a dignidade e a promoção daqueles que mais precisam. E qual que é a importância da formação? Fui buscar no dicionário o que significava a palavra formação. E diz assim: formação é o ato, o efeito ou modo de formar, conjunto de conhecimentos e habilidades específicas a uma atividade prática ou intelectual.
Então, a formação é que nos dá rumo, é que nos mostra como e por que praticar a nossa vocação vicentina, né? A formação, ela tem a finalidade de conhecimento, de dar critério, ação, dar parâmetro, orientação para a minha prática direcionada ao que eu quero, né? A nossa prática, o nosso objetivo, o nosso norte, o nosso horizonte. Todo movimento social, quer ele seja político, religioso, social, deve procurar adaptar-se aos novos, à nova história que nos apresenta, né? A realidade. E aí, o que a gente tem? A gente vê que a realidade ela muda de tempos em tempos. A gente não tem uma coisa única. Cada época tem uma realidade diferente, né? Então, a gente precisa estar atentos a essas mudanças, a essas novas realidades. E a sociedade São Vicente de Paulo, também como a igreja, sofre interferências do tempo. Como diz lá o preâmbulo da nossa regra da Sociedade São Vicente de Paulo. Diz assim: as dimensões da Sociedade São Vicente de Paulo devem estar atentas às constantes mudanças do mundo e precisam adaptar-se a essas novas realidades. Hoje, a nossa nova realidade é lidar com essa pandemia, né, com esse coronavírus, que não atinge somente as pessoas que mais precisam, atinge todos. Mas a gente tem que estar lidando com isso, aprendendo a lidar e passar isso adiante, né? Em nossa caminhada vicentina, ouvimos sempre as pessoas dizer: eu não quero fazer a ECAF, não quero participar dessa capacitação, eu já sei tudo, já sou vicentino há mais de tantos anos, 50, 60 anos, né? A gente vê que as pessoas têm uma resistência em se formar, em participar dessas formações, né? Dizem que é bobagens e inventam várias desculpas para não estar participando desses encontros de formação. Mas muito se engana quem pensa assim, porque a formação é uma oportunidade única de estarmos aprendendo, de estar aumentando o nosso conhecimento, de trazer algo inovador, algo que nos ajuda a aprimorar as nossas habilidades, de como promover os nossos mestres e senhores. Além de melhorar a comunicação e aprimorar também a nossa convivência, a nossa experiência com aqueles nossos irmãos que fazem a mesma coisa que nós estamos fazendo, que é ajudar aqueles que mais precisam, né? É trocar experiência, compartilhar, né? Momentos que a gente pode teve e compartilhar com alguém que está tendo e essa pessoa possa conseguir também superar. A nossa missão também, nessas formações, é dar ânimo, entusiasmo, motivação, né? Tá acendendo a chama da vocação vicentina no coração de cada um. As pessoas saem dos encontros animadas, querendo fazer mais e melhor, né? Que a intenção é sempre estar buscando o melhor daquilo que a gente consegue fazer. Formar-se é um processo que dura a vida toda. Se eu me formei agora, eu não posso parar naquilo que eu fiz. Eu tenho que sempre estar me atualizando, porque as coisas mudam, se transformam, né? Nada é igual para sempre. Então, por isso, a importância da gente estar sempre se formando, né? Isso exige um comprometimento da minha parte, uma dedicação, renúncia, aceitação, né? Nos liberta. E nos traz conhecimento, reflexão do meu saber, do meu agir, do que eu posso melhorar naquele projeto que eu estou fazendo. Transformar a minha vida para que eu possa transformar a vida de outras pessoas também. Eu pergunto aqui para vocês, quais são os agentes dessa transformação que eu proponho para vocês? Primeiro, é a própria pessoa. Eu tenho que querer ter o conhecimento, né? E eu tenho que ter sede de aprender. Eu tenho que ter vontade de ter sempre mais, para que eu possa passar. Porque eu só posso passar aquilo que eu tenho, né? Então, é aí que existe a preocupação de se formar, de aprender, de crescer, de ser melhor e aberto à informação. Outro agente essencial em nossa formação é o Espírito Santo, que trabalha em nós e que modela os nossos corações para transformar as nossas vidas, né? Que ele atua modelando o projeto de Deus em nossa vida.
a gente tem que estar sempre em oração para que a gente possa conseguir fazer o nosso projeto, não da minha vontade, mas da vontade de Deus. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo como um agente de transformação em nossa vida. E qual que é o objetivo dessa formação? Para que eu preciso me formar? Né? A formação, ela deve tornar a pessoa conformada a Cristo, né, em suas atitudes, gestos e palavras. Jesus é o verdadeiro modelo de ser humano, né? Todo cristão deve ser um novo Cristo. Eu tenho que ter Cristo como meu eixo central, né? Ele tem eu tenho que me esvaziar de mim mesmo e assumir as condições de serva de Jesus, né? Como diz lá em Filipenses 2. E também é necessário que ele cresça para que eu diminua, né? Como diz em Jó 3:30. Esse é o projeto cristão. Se a gente tiver isso, se a gente se esvaziar de si mesmo e assumir a condição de servo, como fez o próprio Cristo, e diminuir para que Jesus cresça, a gente tem um projeto cristão. E estar sempre questionando os nossos atos. Será que o que eu fiz realmente é de Deus? Essa minha atitude que eu acabei de tomar é para o bem ou é para o mal? O que isso ajuda a minha pessoa, o que isso ajuda aqueles que eu quero promover. E também, gente, não se capacitar é remar contra a missão que nós temos, que é servir aqueles que mais precisam, né? É ficar parado no tempo. É só levar a cesta básica e pronto, não preciso fazer mais nada. Precisamos, sim. A gente tem que buscar dar dignidade àqueles que mais precisam. A gente precisa dar para eles a vontade de viver, trazer ele para a realidade que o mundo está tendo hoje, né? Participar de uma capacitação, de uma palestra, de um congresso, de um retiro, né? Agora está na moda os workshops, deve ser visto assim como uma oportunidade única de desenvolvimento e crescimento, tanto espiritual como material. Um crescimento pessoal da pessoa, né? Onde a gente busca a nossa santificação, uma forma de nos aperfeiçoar para melhor servir e seguir os passos do próprio Jesus Cristo, que deixou vários exemplos incríveis em suas palavras, nos seus atos, nas suas pregações, né? Por isso que devemos tê-lo sempre como eixo central para dar direção à nossa vida. Temos também o exemplo de São Vicente de Paulo, que se formou na época dele, lá na teologia da época, e também em pensamento de grandes homens, como São Roberto Bellarmino, Frei Luís de Granada, São Francisco de Sales, entre outros, né? E temos também o nosso principal fundador, mais os seus amigos, né, Ozanam, que inspira os nossos trabalhos até os dias de hoje. A formação vicentina, ela é fundamental e essencial para garantir a identidade de quem somos e do que fazemos. Precisamos ter uma sólida formação vicentina, porque o nosso carisma, ele é um dom de Deus, é a experiência de fé e é fundamental para que a gente possa dar sequência à nossa vida vicentina. Somos herdeiros de um carisma, por isso precisamos conhecer esse carisma para distinguir ele de outros, né? Explicando e tornando visíveis nossos traços característicos. Precisamos conhecer a vida de São Vicente de Paulo, de Luísa de Marilac, e a partir deles, o Espírito Santo ele suscitou uma nova maneira de viver o Evangelho, na igreja e no mundo. O nosso carisma é inspirado nas experiências espirituais de São Vicente de Paulo e de Antônio Frederico Ozanam e seus amigos. E para conhecer essas experiências, nós temos um vasto material vicentino que é muito rico e fala da vida desses santos. É preciso a gente ter esse material e estar lendo, né, tendo sede de aprendizagem, para que a gente possa saber o que realmente é a nossa vida vicentina. A formação ela é fundamental para superar a autorreferencialidade e renunciar à comodidade e à facilidade de se viver de qualquer jeito. É preciso ter um projeto,
um caminho que nos ajude a crescer no discipulado de Jesus. Precisamos ter sede de conhecimento, como eu falei para vocês, onde conquistaremos as nossas riquezas do saber, porque o conhecimento é uma grande riqueza que nós temos e ninguém pode tirar da gente. Nos dias de hoje, não só na Sociedade São Vicente de Paulo, mas na nossa vida pessoal mesmo, tudo que a gente precisa fazer ou vai fazer, você tem que ter o conhecimento para fazer bem feito. Não basta fazer bem, tem que fazer o melhor, né? E nós temos também, todos os anos, um grande desafio na nossa caminhada, né? Que é estar levando a palavra de Deus para os nossos assistidos. No ano de 2020, nós nos deparamos com esse grande desafio, que é o Covid-19, né, que é essa pandemia, que tanto tem sido falado e divulgado nas nossas redes sociais. Devido a isso, as nossas reuniões, os nossos encontros, os nossos retiros, tudo se tornou virtual, né? Então, pensando nisso, a ICAFO teve que repensar a sua metodologia, para que a gente pudesse fazer com que a formação chegasse até todos os vicentinos. A criatividade dos vicentinos está sendo incrível. Eles estão gravando vídeos, depoimentos de como é o trabalho vicentino. Eles estão falando sobre os temas da ECAFO em vários vídeos curtos para que chegue através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? E as pessoas possam estar acessando no local e lugar que quiser, que melhor lhe aprover. Porque está ali gravado, é só assistir, é só estar se formando, né? E a sociedade, ela tem alguns documentos que a gente pode estar levando para a nossa formação. Nós temos 12 módulos de capacitação. Entre eles tem a formação básica, que é para a gente estar entrando na sociedade, tem espiritualidade vicentina, nós temos capacitação para novas diretorias, capacitação para presidentes, para funcionários das nossas creches e asilos. Temos um módulo que fala sobre a família vicentina, sobre a formação bíblica. Falamos também sobre a formação missionária, orientamos conferências de crianças e adolescentes, orientamos a juventude e também a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja tem como nosso precursor Antônio Frederico Ozanam. Muitos estudiosos dizem isso, né? Então, eu vou dizer para vocês uma frase que Ozanam disse há muitos anos atrás. Ele dizia assim, que a questão que divide os homens de nossos dias não é mais uma questão de formas políticas, é uma questão social. É saber se sairá vencedor o espírito egoísta ou o espírito de sacrifício. Então, desde o século XIX, Ozanam ele já alertava sobre a importância da doutrina social da igreja, né? E, diante disso, desse grande trabalho junto aos pobres, da necessidade de aprimorarmos a nossa formação, o nosso envolvimento e o nosso estreitamento com a igreja, estaremos estudando, no ano de 2020, a doutrina social da igreja, que é um dos módulos que a SSVP tem para fornecer aos seus membros. E entre os dias 17 a 28 de agosto, acontecerá a Semana Nacional da ECAFO. Cada dia dessas semanas, de segunda a sexta, será disponibilizado um vídeo de estudo sobre a doutrina social da igreja, feito pelo padre Joelson César Sotten, que é assessor espiritual da família vicentina. Serão tratados 10 princípios fundamentais da doutrina social da igreja. Vai ser um momento único para a gente aperfeiçoar a nossa formação, né? E também está trabalhando mais junto aos pobres. Esse é um dos temas que trabalharemos em 2020. Também vamos trabalhar a mudança sistêmica, que o confrade Agenor acabou de falar muito bem para a gente. Temos também o nosso ano temático, né, que começou lá em sintonia com a celebração dos 350 anos da morte de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, em 2011.
a sociedade criou esse ano temático. E, a partir de então, cada ano se articula em torno de um tema central. E escolhido esse ano foi o tema Rede de Caridade. Como eu já comentei com vocês, Ozanam tinha esse sonho. Ele gostaria de reunir o mundo inteiro em uma grande rede de caridade. Vendo a realidade da pobreza do seu tempo, Ozanam juntou alguns companheiros e começou a praticar a caridade, né, de uma forma sistêmica e organizada. Manifestou o desejo de criar essa rede mundial. Mas o que é mesmo uma rede? Para que ela serve? Uma rede é um entrelaçado de fios amarrado entre si em malhas, né, que tem por objetivo estar pescando, como muitos pescadores fazem, né? São semelhantes a favos de uma colmeia. E nessa rede, ao mesmo tempo que ela recolhe as coisas, ela também elimina, né? Então, a gente lembra muito de pesca, como eu comentei com vocês. E isso também nos remete a Jesus Cristo. Ele dizia assim, eu quero ser um pescador de homens, e convido todos vocês a serem também. Então, Jesus trouxe os seus discípulos para ser pescadores de homens. E como nós somos o legado desses discípulos, somos todos pescadores também. Temos hoje, muito conhecido, a rede da internet, onde, graças, né, a muitas pessoas, a gente consegue ter uma rede mundial de computadores ligado entre si e atualmente muito eficiente para o trabalho de evangelização. A força da rede está na união de todos os pontos. Cada pontinho se une e os fios sustenta e é sustentado por outros. A resistência está concentrada em cada ponto e não apenas num local. Pensar uma organização humana nesse formato é revolucionário. A rede questiona um modelo de organização marcado pela rigidez hierárquica e piramidal. Todos os pontos são igualmente importantes e têm a mesma responsabilidade, que é a missão. Para a Sociedade de São Vicente de Paulo, seja uma grande rede feita pelo entrelaçamento de unidades vicentinas, é necessário ter muita cooperação entre todas as unidades. O padre Misael Pugioli nos disse: é urgente criar uma cultura de cooperação num conjunto de práticas e ações sociais, onde as pessoas engajam-se de maneira comprometedora e possuem atitudes de empatia e de compaixão, estimulando a conquista da dignidade humana. Esse material que a gente trabalha do ano temático, as pessoas adquirem através do Conselho Nacional do Brasil, disponibilizado através do Boletim Brasileiro. O conhecimento é uma riqueza única que podemos ter. Só podemos passar e doar aquilo que nós temos, né? O aprendizado deve ser constante. Para evangelizar, pregar o reino de Deus, promover nossos mestres e senhores, precisamos estar ricos em sabedoria. Não basta fazer o bem, é preciso fazê-lo bem. Eu deixo algumas perguntinhas para vocês refletirem em casa. Há quanto tempo eu não participo de um retiro? Eu participei de alguma formação da ECAF nos últimos anos? Eu tenho participado do ano temático, tenho lido material, tenho colocado em prática? Eu conheço a regra da Sociedade de São Vicente de Paulo? Eu conheço as normativas, as circulares? Eu busco conhecer todo esse material para dar um norte ao trabalho que eu faço dentro da sociedade? E, para encerrar esse momento com vocês, eu lembro que ensinar e aprender são dois verbos que precisam sair do discurso e verdadeiramente serem vivenciados na prática. Precisamos nos conectar com o conhecimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Obrigado, Valéria Fávero, pela sua presença aqui conosco. A gente vai cantar, né, Júlio, mais um refrãozinho naquela linda canção a São Francisco de Assis, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Na voz do Júlio Silva, do Ministério Excelsis. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar. Deus abençoe você, Valéria. Deus abençoe. E dar sem receber. Quero sempre mais perdoar. Trabalhar na conquista. E vitória da paz. Onde a ofensa que dói. Canta, Brasil. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,